No último dossiê falamos sobre um dos inimigos mais poderosos de Sonic, um Echidna que praticamente se tornou um deus, o Energek. Porém, foi citado tanto nesse quanto no dossiê de Mobius e dos Ancient Walkers sobre sua colega de pesquisa e esposa, e que também foi abençoada pelos conhecimentos dos Walkers. Mas ao contrário do seu marido, ela se voltou a ajudar o mundo e se tornou a deusa dos Echidnas. Hoje falarei sobre a deusa Aurora, dos antigos quadrinhos da Arte Comics. Apenas lembrando que por se tratar dos quadrinhos da Arte, as informações passadas neste vídeo não devem ser consideradas para o cânone oficial. Então, sem mais enrolação, vamos começar. A Aurora surgiu pela primeira vez na edição 122 no ano de 2003. Como falei em alguns vídeos, independente da mídia, os Echidnas são seres extremamente inteligentes e que por isso eles se sobressaíam das outras espécies. Nos quadrinhos da Arte, por exemplo, mesmo na pré-história, os Echidnas descobriram a tecnologia humana e as utilizaram a seu favor, como a capacidade de irem ao espaço. Isso ainda na própria pré-história. Nisso nós tínhamos dois Echidnas que se destacaram. Estamos falando de Aurora e de Energek, que estavam estudando a energia do caos. Nisso, suas pesquisas chamaram a atenção dos Ancient Walkers, que os concederam a capacidade para ascender perante a força do caos. Entretanto, Energek se mostrou corrompido perante o enorme poder e se voltando contra a própria Aurora e os Ancient Walkers. Entretanto, o marido de Aurora era poderoso demais para ser destruído, forçando a própria Aurora e os Ancient Walkers a selarem Energek perante a energia do caos. Mais tarde, querendo seguir o caminho de benfeitora, Aurora criou o livro denominado Tomos, que era uma série de livros em 3 volumes de literatura e tratado como parte da religião Echidna. Estes volumes eram separados em Tomo das Profecias, Tomo dos Mistérios e o Tomo das Recordações. Os tomos contêm informações do início da história de Mobius, assim como profecias do lendário Avatar. Os tomos também declaram a própria Aurora como a deusa protetora da força do caos. Entretanto, os tomos apenas dão dicas e sinais para serem interpretados, pois uma coisa que a Aurora pregava era a própria evolução da espécie. Entretanto, não era só os Echidnas que estudavam o tomo. Outras poucas espécies também os estudavam. E assim, Aurora se manteve na força do caos, trabalhando para espalhar a iluminação por todo o mundo. Posteriormente, a adoração da deusa Aurora na sociedade Echidna se tornou algo a ser seguido. Tanto que numa época denominada como The Forgotten War, ou também chamada de Guerra Esquecida, em que o antigo vilão de Mobius, Mamute Mogo, retornou para dominar o mundo, um grupo de Echidnas denominados como Cavaleiros da Aurora foram mandados para deter o vilão, sendo seus nomes justamente servindo como uma adoração à deusa. Séculos depois aconteceu que o Knuckles veio a falecer, sim, não tô zoando, isso aconteceu. Entretanto, ele havia se tornado um com as forças do caos, atingindo a forma de Chaos Knuckles. Por estar tão poderoso, poder esse acima das formas super, por exemplo, sua alma foi direcionada para a própria força do caos, onde acabou conhecendo diretamente a própria Aurora. A própria deusa então não só explicou a origem do Knuckles, do porquê ele é tão poderoso, em que ela explicou que foi ela no passado que indiretamente influenciou seu pai, Loki, a energizar seu ovo com as esmeraldas do caos, a fim de servir como uma arma para derrotar Energek quando ele voltar. O que acabou dando errado. Ela explica que mobianos só têm uma única vida. Entretanto, Knuckles era digno de voltar à vida, e apenas seres dignos de grande poder e bondade podem voltar. Ela então faz uma proposta a Knuckles: se juntar a ela na força do caos, se tornando um com o próprio universo,
espaço ou voltar à vida. Resumidamente, o Knuckles nega se juntar à força do caos e decide voltar à vida, principalmente para ajudar os seus amigos que estavam lutando em uma grande e perigosa batalha. A Aurora até implorou para Knuckles ficar e avisou sobre os possíveis futuros perigos que não só ele, mas seus colegas enfrentarão, temendo a volta de Enerjek. Porém, Knuckles não ouviu a deusa e voltou ao plano mortal, o que deixou a própria Aurora confusa, mas aceitou a ida do Ecto. Um ano depois, Aurora e o antigo ancião Echidna, Altair, se viram cuidando dos próprios Ancient Walkers, que estavam enfraquecidos após o ataque do Mamute Mogo, que havia retornado mais uma vez em busca de poder ilimitado. Porém, a morte dos Walkers foi inevitável, assim nomeando a própria Aurora, Altair e Merlin Prower como os Neo Walkers, assumindo seus papéis como as forças absolutas do caos, guiando os seres ali viventes. Como deu para notar, Aurora era uma pessoa benevolente e iluminada, vislumbrando a evolução dos Mobianos, a fim de fazerem eles explorarem a própria força do caos. Entretanto, perante seus sentimentos bondosos, Aurora é alguém amortal, incapaz de envelhecer. Ela pode ser morta através de danos, mas dada sua escala, é muito difícil alguém matá-la. Devido a ser uma entidade amortal, parece que ela desaprendeu como é ser alguém imortal, apenas se preocupando com a própria força do caos, esquecendo de como era desfrutar da companhia de amigos e entes queridos. Como falei antes, devido à sua escala, é muito difícil de algo definitivamente aferir. Isso se deve justamente ao fato dela provavelmente ter as mesmas capacidades de escalas do próprio Enerjek, afinal ambos receberam poder juntos. Porém, enquanto Enerjek queria destruir e conquistar o mundo, Aurora apenas prestava como alguém não ativa, apenas observando. Mas podemos supor que ela tem as mesmas capacidades do seu marido, que são muitas. Agora uma curiosidade sobre a deusa Echidna. Como citei no início do vídeo, ela só veio aparecer no ano de 2003, na edição 122. Entretanto, o seu marido, Enerjek, surgiu no ano de 1996, na edição 35. Algo estranho se pararmos para pensar que ambos, em termos de lore, foram criados juntos. Mas, na verdade, na edição 122 foi a sua primeira aparição física, porque naquela época, a Aurora já era uma vez ou outra citada como uma figura divina. E na série solo do Knuckles, de número 11, lançada em 1998, nos foi mostrado e explicado justamente o que é o Livro dos Tomos, criado por Aurora. Ou seja, tecnicamente, se contarmos citações, a Aurora surgiu na verdade uns bons anos atrás. E é isso. Isso é tudo que vocês devem saber sobre a própria Aurora. Acabou que eu contei tudo sobre a personagem. Que, como eu já falei em vídeos passados, o intuito dos dossiês não é aprofundar aquele personagem específico falado no tempo atual daquela história. No caso da própria Aurora, de como é o desenrolar da sua história na Arte Comics. Mas, como aconteceu com o dossiê que eu fiz do The End, não temos muitas informações sobre ela no passado. Então aproveitei e literalmente eu contei toda a trajetória dela que sabemos até o momento. Então eu literalmente contei tudo sobre a própria Aurora. E antes de eu encerrar o vídeo, primeiramente eu quero agradecer a todos que chegamos à marca de 200 inscritos. E eu quero fazer uma proposta a vocês inscritos, que estão justamente como estamos com 200 inscritos, estão começando a surgir pessoas interagindo nos comentários. Eu fico muito grato com isso, que pessoas estejam interessadas em justamente comentar nos vídeos. Se você tiver algum personagem que você quer que eu faça um dossiê, que eu fale sobre esse personagem, coloca aqui nos comentários, que a partir de agora eu vou fazer vídeos de sugestões dos inscritos, de dossiês que vocês querem ver, especificamente da série Sonic, né? Nesse vídeo, lógico, no futuro irei fazer dossiês de outras franquias, mas em vídeos de dossiês da série Sonic, quero que vocês comentem quais dossiês vocês querem que eu faça da franquia Sonic. Então, só comentar, e se tiver comentários que tiver mais likes, eu irei fazer. Se não tiver likes,
likes, porque como falei, não somos muitos, mas quem tiver disposto a dar like, ver o comentário e também apoiar o dossiê, dá like, ou se tiver poucos, eu também posso escolher o dossiê que eu vou fazer e será o próximo vídeo, beleza? Então, a partir de agora, não esqueçam, quem quiser também, só pedir um dossiê. Se não tiver gente pedindo, eu irei fazer os que eu faço normalmente, que eu sigo uma lógica para fazer os dossiês. Eu estou seguindo uma lógica. Então, e lembrando, os dossiês podem ser de qualquer mídia de Sonic. Quadrinhos, séries, a própria mídia oficial, as mídias não oficiais, como jogos, né, não canônicos. Enfim, pode pedir um dossiê que vocês quiserem, tá? Que irei aceitar aqui e estarei fazendo. E mais uma vez, obrigado aos 200 inscritos. E vamos lá, rumo ao 300. Só crescendo. Então é isso, espero que tenham gostado de mais um vídeo, de mais um dossiê. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais e tchau, galera!